até mesmo para a melhora do nosso país. E puxando um pouco do gancho, eu li um artigo seu recentemente, muito bom, por sinal, muito parabéns ali pela sua escrita, que você fala muito sobre a culpa da encrenca é do futuro. Você conseguiu muito bem argumentar que o governo Lula 3 é bem distinto ao Lula 1, inclusive você fez ali uma alusão ao filme De Volta para o Futuro. Queria te perguntar, né, se pudesse de fato viajar ali no tempo, né, se Lula tivesse essa chance, quais seriam as lições específicas que o presidente, ao estilo de Marty McFly, poderia trazer de volta ao presente para tentar ajustar a política econômica atual, evitar estes desafios que estamos enfrentando hoje? Pois é, Paulo, obrigado, é um prazer também falar com você. Nesse artigo eu tentei, justamente usando, né, o filme, né, mostrar um pouco essa discrepância, né, de visões, né, de um governante que lá atrás seguiu basicamente ali, como o Van Dijk até falou ainda há pouco sobre isso, aquele tripé macroeconômico, que é uma política econômica extremamente saudável, né? O tripé macroeconômico nos deu grandes, enormes vantagens num momento difícil, né? Que foi ali depois que o país quebrou ali na virada do câmbio fixo para o câmbio flutuante. Então, o governo Lula, naquele momento, né, o primeiro mandato, o Lula surpreendeu, né, porque ele pegou um banqueiro central, que era um deputado, né, do PSDB, que tinha sido um banqueiro internacional, coloca, né, o Meirelles no Banco Central, o Palocci, né, como condutor desse superávit primário, que na época, inclusive, foi sugerido um aumento, e o câmbio flutuante. Então, a gente tinha metas de inflação, câmbio flutuante, superávit, e o país, naquele primeiro momento, surfou uma onda extraordinária da China, né, que comprava commodities como se não houvesse amanhã, e o país é um grande produtor de commodities. O problema é que hoje a gente não tem mais esse cenário internacional. Não temos. Não há mais essa pujança chinesa, né, para puxar o preço das commodities e nos favorecer. Esse é um primeiro aspecto, né, que o presidente precisa entender essa nova condição, né, macro global. O outro ponto é que, infelizmente, se a gente não tiver esse compromisso fiscal, né, e aí volto ao que falei ainda há pouco, na semana passada ele sinaliza, né, espero que seja crível, né, que efetivamente o governo faça esse contingenciamento, porque nós precisamos sinalizar a responsabilidade fiscal, né, para os investidores. E aí não estou me referindo somente aos investidores locais, aos investidores internacionais. Então, sob esse aspecto, né, como a gente não tem mais a benesse do investimento da economia global crescendo 4,5%, 5%, com inflação baixíssima, né, pelo contrário, a gente tem um mundo muito complexo, né, não somente em relação à geopolítica, às guerras, mas também à própria China, que já não tem mais aquele vigor. Então, diante disso, a gente precisa olhar para o nosso umbigo, a gente precisa fazer o dever de casa. E aí, nesse aspecto, né, Paulo, eu sou professor, eu sempre falo no primeiro dia de aula, pessoal, quer fazer um bom curso, quer chegar sem dor de cabeça lá no final, dever de casa, tem que fazer dever de casa. O país, infelizmente, não vem fazendo dever de casa. Quando a gente tenta fazer o dever de casa, né, de alguma maneira a gente interrompe, porque vivemos, infelizmente, numa polarização política que, eventualmente, aquele que faz algo, na hora que é substituído pelo outro, que está no outro polo, ele desfaz. E é isso que me causa esse desconforto, não é? Porque a gente fica, né, nesse voo de galinha, você melhora um pouquinho, entrega, melhora um pouquinho, entrega, e não tem uma consistência ao longo do tempo. Então, a minha melhor sugestão é que viaje no tempo, né, viu que é isso aqui, volta para lá, mas também na hora que for pegar o carrinho lá e voltar para cá, traz lá os aprendizados
que você teve no primeiro mandato. Alexandre, muito bom, muito ótimo, por sinal, né, para a gente conseguir de fato entender, né, principalmente para aqueles que assistiram, né, a trilogia ali do De Volta para o Futuro, tentar entender muito deste cenário. Eu, antes de encerrar aqui,